Veja, três clientes geralmente decidem se empresas de engenharia sobrevivem ou não. E a verdade é que elas nem sabem disso. Deixa eu te contar, né, sobre um escritório de projetos mecânicos que eu conheço bem, né? É, E além de conhecer um escritório de projetos mecânicos bem, eu conheço muito bem o perfil dele. Porque esse tipo de perfil eu já vi de perto e de dentro várias vezes. Geralmente, fatura ali nas casas de 200 a 400 mil reais por mês. Tem uma média de 18 a 20 funcionários. Tem mais de 15, 20 anos de mercado. Quando fala da empresa, em geral, o mercado respeita o nome da empresa, do fundador, do dono, geralmente. A verdade é que geralmente ninguém questiona a competência técnica dessa empresa. Só que tem um detalhe que quase ninguém para olhar. Como assim, Cauê? Vamos lá. 200. Vamos lá, vou colocar aqui na tela. 200 a 400 mil de faturamento, tá bom? Veja só, essa faixa, metade, pega isso aqui, qualquer um desses valores, divide por dois. Metade disso aqui, metade desse faturamento, geralmente vem de três clientes. Geralmente, esses três clientes compõem esses valores, na faixa aí de 200 a 400 mil, tá bom? Só três, Cauê. Geralmente só três. Se um deles, esse aqui, ó, cadê? Vamos pegar aqui, ó. Se um deles, se esse aqui cismar de ligar para a empresa, ligar, ô, e aí, beleza? Se ele decidir ligar amanhã para essa empresa e dizer assim, ó, estamos suspendendo o contrato, o pedido, os projetos pelos próximos 4 meses. O que acontece com esse faturamento? Ele despenca na hora, ele cai na mesma hora. Esse faturamento, ele, ó, cai. Só que, presta atenção, ó, lembra? Faturamento, só que tem 18 colaboradores, 18 funcionários, colaboradores. Só que a folha de pagamento desses 18, ela não cai na mesma proporção. E nem deve. Repara, eu não estou falando que esse modelo de empresa, né, esse projeto dessa empresa, ela é mal administrada. Eu também não falei que o dono é incompetente, muito bem, né? Pelo contrário, eu falei que tecnicamente a empresa, e geralmente o dono é a cara da empresa, ele é bom tecnicamente. Então ele é competente. A verdade é que ela tem uma estrutura invisível. E essa estrutura invisível, vamos limpar aqui. E essa estrutura invisível, em geral, ela só aparece. Essa estrutura só fica clara, ela é invisível. Geralmente ela é invisível. Ela só aparece quando alguém de fora olha diferente, como o dono olha todo santo dia, há 15, 20, não importa quanto tempo olha. O tempo que tiver de empresa o dono não consegue, não tem a clareza desse olhar. Por quê? Porque para ele, isso aqui
Nunca foi um risco. Ele construiu império, construiu casa, comprou casa, carro, estudou filho, faculdade, mandou filho para. Conseguiu tudo. Pro dono, pro fundador, a relação foi boa. Não, cliente fiel. Hã, parceria de anos. E é isso mesmo. Até o dia em que uma das partes decide parar. E nesse caso foi essa empresa. Ela decidiu parar. Motivos dela. E vem cá, eu não estou gravando esse material para falar sobre gestão. Eu não estou aqui para te ensinar gestão, tá bom? Em geral, eu nem faço isso. Eu vim te mostrar o que que depois de 2 décadas eu enxergo quando eu entro numa empresa com esse modelo, principalmente em empresas B2B que fazem, que realizam vendas complexas. Empresas que têm ali múltiplos decisores, ciclos de venda longo, tomada de decisão é uma tomada de decisão geralmente feita por um especialista. O custo do erro, né, o risco, o custo do erro, se der errado para o cliente é alto e se der para a empresa é mais alto ainda. Então, eu não estou aqui para falar de gestão, eu vim te mostrar o que eu enxergo, que eu enxergo depois de 2 décadas fornecendo para a indústria metal mecânica, tá? O que que eu vejo, né, o termo mais, o que que um auditor, se ele entra na sua empresa, ele vai ver de fora. Algo que o dono de dentro da empresa, ele não consegue mais ver. É um filho. A empresa, a grande maioria dos donos, eles querem um filho. A empresa se tornou um filho. E, meu, como é que eu protejo esse filho? Porque muitos donos que eu converso, conhecem, né, donos de negócios técnicos, empresas técnicas B2B, o filho está dando um certo trabalho. E cada um tem seus desafios. Não dá, não existe um contexto igual para todo mundo. É feito, cada negócio tem um desafio, mas a grande maioria já é mapeado, já é conhecido, já tem caminho de solução. E aí, tá aí, a arquitetura anticolapso é um. Vamos limpar aqui. Limpar todos os desenhos. Beleza. Seguinte, é, veja, olhando para cá, para essa situação, você está olhando a arquitetura anticolapso. Geralmente, quando eu converso com o dono, né, eu chego nele, eita, peraí que agora só travou um negócio aqui, galera. Bom, eu converso geralmente com os donos. Fechei. Beleza. Geralmente eu converso com os donos e, para ele construiu aquela empresa, o negócio com as próprias mãos. Tijolo por tijolo, gotinha de suor por gotinha de suor, ao longo de décadas. Como é que eu ajudo esse dono a proteger algo que ele levou décadas para estruturar? Só que o que trouxe ele até aqui não é o que vai levar ele para um próximo passo, para um próximo nível e até para a existência. Não, tô falando sério. E não é só. Cadê? Ó, não é só, poxa, eu construí isso aqui, levei a minha vida inteira. Isso é ótimo, mas agora o negócio está trazendo o quê? Muitos desafios que a estrutura atual ela não consegue mais sustentar. Ela não foi projetada. Quando ela nasceu, ela não foi projetada para desenvolver nesse novo ambiente, contexto. Então tá na hora da gente pensar em talvez em proteger algo que levou décadas para ser construído. E geralmente quando eu entro para um negócio, a primeira coisa, né, isso é baseado na minha experiência, tá?
A primeira pergunta que eu sempre faço é entender, na verdade, sobre o caixa. Quer saber sobre o negócio? É, melhor informação, melhor solução é você entender sobre o caixa. E mais importante sobre o caixa, geralmente eu faço essa pergunta: de todos os seus clientes da base, quantos, quantos respondem por mais da metade do que entra de receita no seu caixa? Bom, se você não sabe essa resposta de cabeça agora, essa demora para responder uma pergunta simples já é a resposta. Cauê, não, Respira. Isso não significa que a sua empresa ela está errada. Calma, respira. Respira. Significa que ela tem um desafio. Ela tem um ponto, um ponto de ruptura que ninguém nunca marcou no mapa. E o ponto de ruptura não marcado é onde qualquer estrutura quebra. Primeiro, seja quando a gente analisa a engenharia, ou seja de negócio. Quando a pressão aumenta na empresa, a grande maioria das estruturas não suporta a pressão de crescimento ou para se manter sobrevivendo, atuando. Eu venho da o meu know-how, né, a minha formação, né, meu berço de origem, ele veio do ambiente de engenharia, né, da indústria metal-mecânica. Antes mesmo de empreender. E na engenharia, eu aprendi uma coisa que volto a dizer anos depois de ano, né? De um lado da mesa tem vamos analisar o contexto de engenharia. Nenhuma estrutura de engenharia rompe no dia que o problema aparece. Nenhuma. Ela rompe muito antes. A ruptura é só o momento em que a estrutura para de conseguir esconder a própria fragilidade. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso. Deixa eu fazer o desenho aqui do nosso escritório. Aqui o nosso escritório, né? Aqui tem os três clientes. Um, dois, três. Três clientes. Voltando aqui para o nosso escritório. Por que que esse escritório chegou nesse ponto? Normalmente não é acidente, nem descuido. Não comer. Uh-uh. É consequência direta de como esse modelo de empresa nasce, funciona e cresce. Veja, essa estrutura aqui, ela geralmente ela começa pequena. Fundador, geralmente técnico, pode ser engenheiro, pode ser alguém que trabalha na produção, pode ser um projetista. Por algum motivo, abriu a empresa. Geralmente, os primeiros clientes vêm de indicação, de relacionamento pessoal que esse dono, esse fundador, ele tem.
E vamos lá, é fato. Indicação, ela funciona bem. Ela funciona tão bem que ninguém para construir um sistema de trazer cliente novo que não dependa de indicação. E aí, no meio da jornada, descobre que muitas vezes o perigo mora aí, porque mais da metade da receita dessa empresa depende desses três clientes. E se um desses clientes decidir parar, por qualquer que seja o motivo, automaticamente o faturamento despenca, mas os custos eles se mantêm. E aí, o que fazer? Quando eu converso com a grande maioria desses donos, geralmente é um pessoal mais veterano, mais de 40 a mais, né? Cauê, por que que eu vou construir um sistema de aquisição de novos clientes se eu já tenho cliente e ele já demanda toda a minha hora? Telefone, se o telefone já toca, eu tenho serviço, para que que eu vou buscar mais? E aí que acontece uma coisa que eu chamo de mecanismo de recorrência, porque não é um erro único, não é pontual. É um ciclo que se alimenta sozinho. Não é uma única vez. Cadê? Ó, não é um. Nossa. Não, é um ciclo. Deixa eu fazer o ciclo. Outra cor. É um ciclo. E fica. É um ciclo. Não uma vez só. É um ciclo. Enquanto a carteira, enquanto esses clientes aqui, ó, estão comprando, enquanto essa carteira aqui de clientes ela está comprando, né? Buscar cliente novo nunca é prioridade. Geralmente, esse escritório aqui, esse escritório aqui, o dia fica cheio. É um monte de gente projetando, um monte de gente pesquisando, consultando catálogo, ligando para cliente, cliente recebendo ligação de cliente. O dia fica cheio de entrega, de projeto acontecendo, de operação, de visita em fábrica, de visita em ferramentaria, de acompanhamento. Só que no momento em que um grande cliente, lembra esse aqui, ó. Quando ó, ele tá indo para frente, geralmente, né? Mas quando ele desacelera ou sai, a empresa entra em modo de pânico. Aí o que acontece geralmente? Ela corre atrás de qualquer contrato para tampar o buraco no orçamento. No orçamento não, no faturamento. Porque vamos lá, são três clientes, cada um desses três clientes tem uma parte. Opa, um desses, vamos dizer que só um deles saia, essa parte vai embora. O que que ele tem que fazer? Porque os custos dos 18 a 20 colaboradores ainda, né? Vamos colocar aqui, deixa eu registrar aqui para ficar, lembrar. 18 colaboradores, faturamento na faixa de 200 a 400 mil, ok? E aí o que acontece? Corre atrás para poder o quê? Tampar o buraco do faturamento. Isso aqui, né, o gráfico de faturamento. 400 mil dividido por 3 ou 200 mil dividido por 3, tá bom? E aí corre atrás e assim que consegue um cliente, que consegue tampar o buraco, a urgência de buscar novos clientes, ela passa. E a busca por novo cliente para tudo de novo. Entende por que que é um ciclo?
Ó, por que que é um ciclo? Vamos pagar aqui. Vamos voltar, que não era para ter apago tudo. Apagou que não era para ter apago. Beleza, vamos fazer o bonequinho de novo aqui no escritório. No escritório. Três clientes. Beleza? E aí o que acontece? Parou de procurar cliente no mercado. Aí, geralmente, quando eu converso com o dono e fala: Ah, Cauê, é só uma temporada, é só uma crise pontual. Não, é governo, é eleição, né? Geralmente acontece, essa situação geralmente acontece a cada geralmente a cada 3, 4 anos, né? Que é geralmente a cada 2 a 4 anos, né? Quando é as principais eleições, principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente essa época de eleição, ou quando tem alguns fenômenos, como a gente já passou recentemente da Covid, né? Só que a verdade é que toda vez que esse ciclo se repete, o dono ele consegue enxergar como uma crise pontual, nunca como um padrão que se repete num ciclo contínuo. E o custo disso não é só no dinheiro, não é só no caixa, não que, não, peraí, ó, não é só no caixa, faturamento, barra, caixa. O maior desafio, de onde até surgiu a origem da mentalidade anti-colapso, eu vou falar mais sobre isso, tá? É que o custo aparece na mente, na cabeça do dono. Porque quando três clientes decidem o futuro da sua empresa, ou seja, o ano da sua empresa, não é incomum você, como dono, dormir, ou melhor, não conseguir dormir completamente tranquilo. Porque existe apenas uma fonte de receita. E o ativo mais valioso, que é a sua experiência, o seu know-how, hoje ele depende de um modelo baseado em entrega. Um modelo que depende de execução para gerar receita. Não estamos falando se é certo ou errado, mas esse é o modelo, esse é o inimigo. É um modelo que depende de execução para gerar receita. E você tem ativos valiosíssimos. E mesmo essa empresa em mês bom, existe uma sensação de que o controle ele não é totalmente seu. Não, eu controlo tudo, porque de fato não é. Se um cliente sai, ó, tem uma saída maior, os 18 colaboradores estão lá ainda. O, cadê a borrachinha? Cadê? Ó, os 18 colaboradores continua lá. O custo deles está lá. O faturamento despenca, mas o custo não. Então, se nada muda, o que normalmente acontece é isso. A empresa continua, muitas vezes, buscando crescer no faturamento, consegue ali mais um cliente para tampar o buraco,
mas um cliente grande tampa ali um buraco. Muitas vezes consegue esse cliente e não consegue depois dar suprir a demanda, né? A demanda que essa empresa precisa. Aí ela, tô com a hora cheia, porque essa empresa aqui volta, passou os meses, volta, então, passamos, vamos voltar? Volta, aí fecha a porta que tinha acabado de abrir o canal. Ou se não, tenta aumentar a equipe, aumentando os custos, sem analisar isso de forma desemocionada. Essa é a palavra. Sem emoção. Fio, papel. Tem que ser analisado, tem que ser projetado. Mas a pressão ali, a verdade, ela, ela nunca diminui. Ela nunca diminui de verdade. Só troca de nome. E a cada renovação de contrato importante, o ano inteiro volta a ficar refém de uma única ligação. E se esse cliente ligar? Agora, o que eu mais escuto quando eu pergunto isso é: Cauê, de verdade, eu preciso de mais clientes? Eu já tenho tanto cliente, eu não preciso, eu não. E eu entendo por que essa resposta é natural. De verdade, eu entendo. Eu aprendi, né, a entender. Lembra? Vive dentro. Mas normalmente não é o que a pessoa quer de verdade. O que esse dono geralmente quer, o que a pessoa quer, o dono geralmente quer, é nunca mais sentir que uma decisão de fora de um cliente e não dela pode desmontar o ano inteiro da empresa. Desmontar o caixa. Pode fazer assim, ó, o caixa inteiro. Imagina se dois clientes saem. E aí? Existe uma diferença enorme entre conseguir mais clientes e não deixar que poucas decisões externas tenham esse poder sobre você. Vamos lá. O caminho mais simples, né? Não, vamos aumentar a receita, mas se você trabalha num mercado onde o que você está oferecendo é commodity, como é que faz isso? Então, por isso que eu falo, existe uma grande diferença enorme entre conseguir mais clientes e não deixar que poucas decisões externas tenham esse poder sobre o seu negócio, sobre sua empresa. A primeira é reação. Como é que você reage? E a segunda é a estrutura. A estrutura suporta. E é aqui que a arquitetura anti-colapso, aqui na tela, ela atua. Vem cá, eu vou limpar tudo, tá bom? Você já entendeu o modelo, né? Beleza. Então, eu preciso deixar uma coisa clara antes de continuar aqui. Show? A arquitetura anti-colapso, eu cheguei numa necessidade de não quebrar um negócio que eu toquei, uma empresa de corte de jato d'água. E o que acontece? Ela tem esse formato, esse desenho, mas a verdade é que cada um desses pilares que você está vendo aqui, ele não segue um fluxo. Primeiro esse, né? Depois esse, aí depois é esse, aí depois é esse, aí depois é esse, aí depois é esse. Não, não. A ordem que você está vendo, ela não é fixa. Não é uma sequência fixa que toda empresa ela segue igual. Ela é a arquitetura base, ou seja, como os seis pilares, os seis sistemas, eles se relacionam entre si para que a empresa gere os resultados esperados e o dono não
não afunde o dono no meio dessa transformação, desse desenvolvimento, desse passo, desse crescimento. Cauê, tá, mas ela não é assim. Então, o caminho, né? Presta atenção. A ordem real de intervenção aqui, qual que vai começar primeiro, tá? Qual que vai começar primeiro? Em cada presa, ela, a ordem que vai ser feita nasce de um diagnóstico específico. E esse diagnóstico a gente chama ele de raio-x do lucro, ou raio-x econômico, tá? O que eu quero que você entenda? Tá vendo aqui, ó? A arquitetura anticolapso, ela está entre, né, o principal, os pilares de sustentação, a central de comando e o motor humano. Entre esses dois pilares acontece os outros quatro desenvolvimentos em cada um desses outros pilares. Ou seja, a estrutura ela é sustentada pela central de comando e pelo motor humano. O que é a central de comando? É a mentalidade. É o modelo mental, é a mentalidade que o empresário, o dono, o fundador, ele precisa ter. Tá bom? Opa, é o que o dono tem. É a mentalidade que eu chamo de mentalidade anticolapso. Anticolapso do quê? Primeiro, vamos lá, do dono. O dono não pode colapsar, porque se ele colapsar, a empresa colapsa junto. E aí, a estrutura da empresa também não pode colapsar. Por quê? Empresas são geridas, tocadas por pessoas. E se a gente não se preocupar primeiro com as pessoas, não dá. E justamente o motor humano é o quê? É a gestão de pessoas. É o motor da liderança, dos papéis, de cada um do seu papel, dos rituais, da cultura. Só que, vamos. Estão vendo aqui. Gente, eu gosto muito disso aqui, viu? Cara, isso aqui me tirou de 700 mil de dívida. Eu gosto muito. Não é pouco não, tá? Eu vejo que isso tem potencial de ajudar. Vamos voltar aqui para a nossa empresa. Os três clientes. Vamos pôr C1, cliente C2 e cliente C3. Gente, eu sou muito melhor projetando do que escrevendo aqui com o mouse. Bora lá. Analisando. Deixa eu pegar aqui esse cara aqui, ó. Analisando a empresa, tá? Ou analisando a arquitetura desse negócio, tá bom? No caso do escritório de projetos que a gente está fazendo, a gente está avaliando, vamos colocar aqui todas as informações, vamos colocar, falando aqui, vamos colocar entre 200 a 400 mil de faturamento, 18, vamos colocar colaboradores. Deixa essas duas informações, tá bom? Então, no caso desse nosso escritório que a gente está fazendo, o diagnóstico apontaria direto para onde, Cauê? Para onde? Para cá. O projeto do negócio. Como assim, Cauê? Porque o problema nesse escritório aqui, lembra, não é falta de competência técnica, não é falta de mão de obra. Nesse aqui, não é falta de mão de obra, tem 18. É a forma como a empresa capta, como é que ela capta e distribui receita. Dinheiro. Enquanto a aquisição, ela continua sendo um evento e não um sistema. É um evento. Não é um sistema replicável, previsível. Logo, a pressão,
ela sempre volta. Porque é um evento. E se me ligar, e se não ligarem, aí quando um deles, cliente, sai, aí corre para tentar fechar o buraco do. Cadê? Vamos colocar aqui. Eu gosto disso. Ah, olha só, Cauê. Ê, Cauê. Beleza, gente. Vamos lá. Vai ficando melhor, beleza? E aí, ó. Aqui, ó. Beleza. E um desses clientes aqui, ó. Cada um. Ali, ó. Cliente um, cliente 3. Geralmente, a gente falou que foi o cliente 2 que saiu fora, né? Então, quando a gente olha aqui, é o projeto do negócio. Ou seja, enquanto a aquisição, essa empresa, como é que ela atrai clientes? Imagina que a gente, né? Vamos falar do, do processo comercial, que é importantíssimo. O processo comercial é, ó, venda sem desconto. A gente, meu, ó, a WeCut, Código de Jato d'Água, o maior desafio dela começou quando eu não tinha cliente, eu tive que resolver esse cara aqui primeiro. Mas eu entendi que depois dele, ou seja, até quando eu tenho aqui, ó, eu resolvia um problema e a empresa revelava o próximo. E aí, por isso que eu começo, não é só uma coisa, é as quatro aqui embaixo operando entre essas duas, total de seis. Então, não importa quantos clientes novos entrem no meio do caminho, mas repara que esse pilar, projeto de negócio, ele não vive sozinho. Qual que é o próximo pilar importante? Analisando essa empresa. Lembra a empresa aqui, ó. Vamos pegar o pointer aqui, que acho que é melhor. Vamos só apagar isso aqui e vamos pegar o pointer. Esse aqui, certo? Começo, a primeira coisa é esse cara. Agora, a gente vê que é a central de comando. Hum, Como é que você chegou nessa central de comando, Cauê? Presta atenção. Central de comando, ela sustenta a decisão de fato de mudar tudo isso. Por quê? Redesenhar a arquitetura de funcionamento de um modelo de negócio, geralmente, vamos analisar o, o sistema de aquisição de clientes, de como a empresa se adquire cliente, exige uma decisão sob pressão. Pressão aonde? Justamente aonde? Geralmente aqui no caixa. Geralmente no caixa. Geralmente no caixa. Que impacta no time, a liderança, o tático, o operacional, né, dentro das cadeias. Mas, no final das contas, é justamente decisão sob pressão que o pilar central de comando treina, porque é a mentalidade anti-colapso. O dono, o líder, não pode, não deve. Peraí, no papel é bonito, mas na vida real, presta atenção, se uma empresa quebra, para uma empresa ter quebrado, tem até meu livro. Eu escrevi um livro, best-seller, A Mentalidade Anti-Colapso. Se quiser, vai ter aqui embaixo, eu vou deixar o link, tá bom? Lá eu mostro os bastidores, né? São mais de 170 páginas, se não me engano. 170 páginas. Eu documentei, né, toda essa construção de como é que pensa, né, um processo de tomada de decisão, principalmente quem fornece vendas B2B, realiza vendas complexas, vendas que envolve esse ímpeto de um especialista para tomar uma decisão.
E o que que acontece, né? A central de comando, ela sustenta toda essa decisão. E é justamente ela... tá falando do dono. Uma empresa, quando quebra, ela ter quebrado, presta atenção, e eu vivi isso. A empresa só... A caixa d'água quase quebrou, ela não quebrou. Mas as empresas que quebraram, geralmente, quando eu analiso, eu vejo que antes dela ter quebrado, o dono quebrou antes, mentalmente. Ele entregou. E aí depois a estrutura foi abaixo. Ou seja, vamos lá. Estrutura um, como se fosse, né? Dono. E a estrutura 2. Se o dono cai, quem sustenta a estrutura? Aí não é incomum depois ver. Porque muitas vezes o dono, esse empresário, a gente sabe que é solitário. Muitas vezes o dono ele não demonstra isso, porque ele tem que mostrar, né? Esse é o papel da liderança. Cara, não, tá difícil, mas vamos para lá. Gente, vamos trabalhar mais horas. E a mentalidade anti-colapso treina o dono a tomar melhores decisões. Tem um mentor que eu aprendi, uma das primeiras textos de copy que eu vi dele, ele falava sobre, tipo, meu, a habilidade mais cara do empresário. Qual que é? Comenta aí embaixo. Muitos vão falar, Cauê, a habilidade de vender. Importantíssima. Importantíssima. Verdade. Se não tiver venda, não tem negócio. Mas se vender demais, pode quebrar um. E aí? Por isso que eu falo, venda a todo custo não vale a pena. A habilidade mais valiosa, mais cara de uma empresa é a habilidade de tomar boas decisões. Cara, isso pra mim, e justamente, a mentalidade anti-colapso é a mentalidade, aqui ó, mentalidade de decisão. Aí depois que você começa a entender, pô, tem a mentalidade, tem um projeto, agora eu vou validar. Tenho aqui um produto, tenho um serviço, agora eu vou, peraí, vou validar ele. Posso aumentar ticket médio, posso criar novas ofertas, posso criar campanhas de vendas para oferecer o mesmo produto, mas de maneiras diferentes, abordagens, temas diferentes, para momentos diferentes. Olha quantas coisas dá para ser feita. E aí vem o venda sem desconto. O venda sem desconto ele vem depois desse pilar. Porque aqui é justamente essa parte do comercial, da monetização, né? Que tem o papel de garantir que os novos clientes conquistados, que também está dentro dele e também do multiplicador de receita, mas vamos falar outro momento, tá bom? Outra análise. Eles não, esses clientes, quando eles são conquistados, eles não sejam fechados barateando o custo de tudo que você levou tempo para construir. Como é que eu protejo algo que eu levei anos para construir? E aí eu vou contratar um cliente, aí eu vou, né, vou à busca de novos clientes e na falta de relacionamento, o cliente, tá caro. Para fechar o buraco, para fechar esse buraco, tem muita empresa que aceita dar o desconto. E aí depois descobre no dia a dia, não é na hora. Na hora ela tinha que fechar o buraco, esse é o papel. Mas como não tinha um plano, a clareza e o custo de tomar uma decisão errada, a execução, no final das contas, mostrou. Hum, o cliente que está definindo o preço, e aí depois ele muda o escopo, e aí o custo aumenta. E aí é uma pergunta que geralmente eu faço para os empresários, né? Quando eu vou fazer nosso processo de confirmar se nós temos competência para ajudar.
a grandes empresas. Geralmente eu pergunto, ô, seu José, o senhor, né, hoje a empresa do senhor, ela já, né, analisando o último contrato que o senhor fez, o senhor já sabia quanto ia ficar de lucro, receita líquida, no final, antes de entregar o projeto, ou você só descobriu quanto ficou depois de entregar tudo? E a maioria depois de ter entregado. Mas o senhor tinha feito um projeto, né? Tipo, um planejamento. Fez, mas alcançou o número? E é justamente aí que a gente entra. Presta atenção. Se você baratear tudo que você já construiu, é nosso papel vamos fazer isso, tá bom? Se não, o que acontece? Você resolve a pressão criando a pressão de caixa ali, de faturamento, mas você resolve essa pressão de faturamento criando um problema de margem. Vamos lá. Vamos analisar ali rapidinho, hein? Rapidinho, hein? Ó, gente, eu gosto muito disso, você não tem ideia. Faturamento menos custo variável é igual a margem de contribuição menos o custo fixo, que vai dar o R, o lucro líquido. Vamos lá, a versão mais simples de um demonstrativo de resultado. Se você fatura 100, presta atenção, hein? Se você fatura 100, o resultado não tem como ser 100. Porque no meio dessa jornada é menos custo variável, é igual a margem de contribuição, menos os custos fixos. Então é 100 menos alguma coisa, e não é 100, sei lá, 50. Então você sabe que no meio dessa jornada, ou seja, resolvi um problema de faturamento. Bom, eu tinha uma meta de 100K. Pô, beleza. 100K mês. 1,2 milhões ano. E aí agora, esse faturamento era uma meta. E aí um cliente saiu, o equivalente lá a 33 mil, e aí o que aconteceu? Fui buscar mais clientes no mercado, e aí consegui um cliente, mas eu não consegui os 33, eu consegui 15. E aí era 66 mais 15, né? 33 mais 33 dá 66 mais 15, não 33. E aí o faturamento fica abaixo da meta. O custo variável, ok, ele é proporcional ao faturamento, mas esse cabra aqui, ó, ele é o mesmo. Aí o que que acontece? De forma chata, quando a empresa está entrando em colapso, ela começa a demitir pessoas. E não precisava, só ajustar aqui a estrutura. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui, porque vocês viram que. Ih, não apagou. Não sei porque não apagou, não, mas beleza, vai ficar aí então. Então vamos lá. Resolver um problema de faturamento, criou um problema de margem, vai sobrar menos dinheiro no caixa, sobrava 50 no modelo ideal, agora começou a passar a sobrar 30. Opa! E aí, lembra, seu José, mas teve retrabalho, a produção queria que fabricasse rápido, acelerou o projeto, os problemas que acontecem. Respira fundo, e aí? E aí? Os 6 pilares. Esse cabra. Ah, eu acho que é esse aqui. Não, é esse cara aqui. Deixa eu ver. Agora foi. Ah, agora foi. Não sei porque não foi a primeira vez. Bugou. Vamos pagar aqui, ó. Olhar, analisando essa vertente aí. Então, o que acontece? Os 6 pilares.
Central de comando, caixa blindado, multiplicador de receita, motor humano, projeto de negócios e venda sem desconto, eles trabalham juntos. Nenhum desses pilares se resolve sozinho, que é para ser resolvido na raiz. Enquanto muita empresa, eu estou com problema de caixa. Geralmente não é problema de caixa. Geralmente não é problema de caixa. Isso é o sintoma. Mas o problema, o que que causa isso? E aí é onde a gente entra. As consultorias tradicionais entram, né, nessa visão de entender, aí vai lá para a parte operacional, vai para a parte ali de análise do financeiro, vai para a parte da operação, desenha os POPs, por exemplo, gente, muito importante. Se tiver, implementa mesmo. Mas mais importante é entender qual que é as ações, como é que eu organizo esses seis de forma imediata. Qual deles eu vou começar primeiro? Porque o meu negócio é o seguinte, eu preciso de oxigênio, e oxigênio de negócio é dinheiro, tá bom? E o dinheiro vai me trazer fôlego para manter esse projeto funcionando. Eu, por exemplo, minha experiência, eu levei o caminho mais demorado. Eu comecei primeiro ajustando, né? Resolvi o problema de faturamento, depois eu fui resolver o problema de dinheiro que não sobrava no caixa, tive que dominar finanças, operação, otimizar processos, desenhar processos, e aí eu estava com uma estrutura que estava maravilhosa, operação redondinha, mas não estava vendendo. Aí foi aonde eu comecei a ligar novamente o motor de crescimento, de escala. Mas antes de falar sobre publicidade, marketing e vendas, eu precisei primeiro ter que aprender a não quebrar, ou seja, dominar o financeiro, o operacional, de forma que eles se conectem com o comercial. E é justamente isso que eu faço. Eu faço esse raio-x nas empresas, principalmente empresas B2B que fornecem para a indústria. Eu descubro onde exatamente a estrutura está sangrando primeiro, onde é que tem um vazamento, onde é que está escorrendo dinheiro, onde está deixando o cliente ser perdido. E nem sempre é pressão no caixa. Muitas vezes, quando eu pego a informação, primeira coisa, vou ver o financeiro. Mostro, olha, eu chego. Quando eu estava na época de atuando como consultor, tinha muitos negócios que, não, eu não entendia nada, né? Não, mas você não entende nada do meu negócio. Eu falei, é verdade, mas os números vão falar se o seu negócio ele é lucrativo ou não, só isso que me importa, né? Porque o que você está buscando é lucro, é você ter mais dinheiro para você fazer o que você quiser. Ah, não, mas é que o mercado. Eu entendi. Vamos criar novas fontes de receita? Não, mas aí vai. Não, vamos usar o que você já tem. Você já tem um monte de matéria-prima bruta internamente. O seu know-how ele é muito valioso. Tem empresas que fornecem o que você faz, mas não tem toda a expertise que você tem. Você poderia vender isso. Ah, Cauê, eu vou vender um curso na internet? Não necessariamente. E não tem problema nenhum também. É só um formato. Você pode pegar o seu conhecimento empacotar ele em formatos diferentes. E cada modelo de negócio existe um critério que ele é mais eficiente e depende do qual que é o objetivo primário. Tem empresa que é para gerar receita imediata. Vamos fazer a criação dessa fonte de receita para gerar caixa rápido. Não, Cauê, às vezes é reduzir custos. Vamos analisar ali a redução de custo aqui, por exemplo, do caixa blindado. Vamos analisar ali o no quanto é que está sobrando. É desenho com o dono, a ordem certa da correção. É individual. Não é ordem sequenciada, não é ordem manual. É interpretada. Cada empresa tem a sua particularidade. Cada empresa tem uma ordem que aquela empresa ela pede especificamente.
Seguinte, gente, gosto disso aqui, arquitetura anticolapso. Eu sou muito grato por essa arquitetura, me tirou de 700 mil para 12 meses de lucro, né? Realização de vendas B2B complexas, estruturação de modelos de negócio, motor humano, criação de novas fontes de receita, que é multiplicador de receita, caixa blindado, venda sem desconto é a parte do comercial, da monetização, tudo isso trabalhando junto. Então, se tudo que eu cheguei aqui descreve, tudo que eu trouxe aqui, três clientes segurando o seu ano inteiro, ou qualquer variação parecida disso, e faz sentido com a sua empresa ou uma empresa que você conhece, Cauê, eu gostaria de verdade de mudar a realidade. Seguinte, aqui embaixo vai ter um link, vai ter o do livro, né? Mentalidade Anticolapso, a forma pra você acessar como é que eu penso, ou seja, é a lógica de como que isso aqui tudo foi gerado, de como isso tudo surgiu, os dois AVCs, mas é para outra história, beleza? Aqui embaixo tem um link, só se fizer sentido para você. Pra gente bater um papo, sem compromisso, só uma conversa, faria ali três perguntinhas para verificar se realmente é o seu momento. A gente está aqui, você decide por si só. E é isso, gente. Meu nome é Cauê Celite e eu sou arquiteto de negócios.